No tempo em que o negro chegava fechado em gaiola, nasceu no Brasil quilombo e quilombola. E todo dia negro fugia juntando a curriola, de estalo de açoite, de ponta de faca, zunido de bala. Acadêmico Vitor Alvim Lobisomem, muito boa tarde. Boa tarde, senhor presidente Gonçalo. A sua bênção presidencial. É um prazer tê-lo conosco, aqui para Três Américas, depois no YouTube, no Gonçalo Convida. Fique totalmente à vontade. Você vai me fazer o favor de contar a sua vida artística, capoeirista, de cordelista, contar como está se dando nesta pandemia e qual a sua perspectiva para o futuro, os projetos que você tem em mente para o futuro, quais são as expectativas. Certo, o prazer maior é meu, senhor Gonçalo. Queria, além de sua bênção, pedir a bênção também da madrinha Mena. A saudade é muito grande, muito tempo não estivemos juntos pessoalmente, devido a inúmeros motivos atuais, né? Principalmente os cuidados com a saúde durante essa pandemia. A saudade é grande, espero que em breve poderemos estar juntos pessoalmente novamente. Então, me apresentando, eu sou Vitor Alvim, sou carioca, nascido aqui no Rio de Janeiro em 1973. Recebi esse apelido de lobisomem quando, aos 18 anos, comecei a aprender a arte da capoeira, que foi ao lado do samba, um dos meus passaportes, uma das portas principais para eu aprender, entender, e produzir cultura popular. Foi através da capoeira que eu estreitei a minha relação com a música brasileira, com outras formas de dança, como o maculelê, como o jongo, o samba de roda, e dentro dessas pesquisas que eu acabei conhecendo a literatura de cordel. Como o senhor sabe, o cordel aqui no Rio de Janeiro e no Sudeste não é tão conhecido quanto no Nordeste. O histórico é diferente, então eu só vim ouvir falar do cordel mesmo depois dos 18 anos, não ouvi falar na escola, não vi nas feiras cariocas. Os berços do cordel no Rio de Janeiro não eram lugares que eu frequentava com assiduidade na minha infância e na minha adolescência, então só depois mesmo do contato com outras formas de cultura popular eu conheci a literatura de cordel, principalmente através dos livros, os livros de folclore, de cultura popular que eu comprava nos sebos, que eu pegava para ler nas bibliotecas, especialmente na Biblioteca Amadeu Amaral, do Museu do Folclore, e nesses ambientes também comecei a encontrar folhetos, além de pesquisas sobre literatura de cordel, folhetos sobre o cordel, e especialmente os folhetos de sua autoria, nos sebos, nas livrarias do centro do Rio de Janeiro. E ali eu me tornei um leitor do cordel e depois de algum tempo me arrisquei a escrever meus primeiros versos, meus primeiros folhetos, a pedir a orientação do senhor, que eu não conhecia até então, de outros membros da ABLC, em especial também o J. Vitor, que foi uma pessoa importante no incentivo para eu publicar o meu primeiro folheto, que eu tive bastante apoio. Meus planos eram apenas publicar esse folheto como uma homenagem ao aniversário do meu mestre de capoeira, mas a repercussão, o apoio, o incentivo de vocês, da ABLC, da comunidade capoeirística, dos meus amigos, e a vontade de continuar escrevendo, a inspiração
né, me levaram a dar continuidade, que não estava nos planos, e hoje está aí com algumas dezenas de títulos publicados. Em 2007, ter sido indicado, né, pelo senhor e ter sido eleito pelo quadro do colegiado como membro da ABLC, né, eu tomei posse aí em 2009 e muitos outros desdobramentos, né, que não estavam nos meus planos, mas que aconteceram, e eu faço o possível para honrar a confiança que o senhor, que outros poetas, que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel depositaram em mim, né, para produzir com qualidade, para honrar, né, em todos os aspectos o Cordel e a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Acadêmico Lobisomem, agora fale um pouco da sua carreira de capoeirista, a repercussão, por onde você anda, por onde pretende ir. Certo. Então, como eu já falei antes, eu comecei a praticar capoeira com 18 anos, né? Foi um divisor de águas na minha vida pessoal, na minha vida cultural, e depois de alguns anos, com a minha dificuldade de conciliar a minha vida profissional em outras áreas com a vida de capoeira, eu decidi, né, arriscar e me dedicar a me profissionalizar e trabalhar, me sustentar minha família através do ensino da capoeira, né, da participação em eventos e, posteriormente, com a produção de discos, né, e até chegar na produção de cordéis e livros sobre capoeira também, né? Depois de muitos anos, eu tive uma lesão na coluna que me possibilitou que eu continuasse os treinamentos e a prática física, né? Mas eu continuei a prática cultural, a prática musical, a prática da escrita, né? Das pesquisas sobre capoeira, a relação da capoeira com a literatura de cordel, né? Muitas músicas cantadas na capoeira são trechos de folhetos famosos, como A Vida de Pedro Cem, como A Peleja de Rachão com o Diabo, como O Valente Vilela, A Donzela Teodora e outros, né? Escrevendo folhetos sobre personalidades importantes da capoeira, né, através da linguagem da literatura de cordel. E essa continuidade me abriu um leque de possibilidades muito grandes, né? E apesar de eu não ensinar mais a capoeira, né, não praticá-la, a prática física, eu continuo trabalhando esses outros aspectos, né, que são muitos. A capoeira é muito mais do que o jogo dentro da roda, do que a movimentação do corpo, né? Ela é movimentação do pensamento, ela é movimentação da alma, né? Ela é reflexão sobre a sociedade, sobre a cultura, sobre a humanidade, né? Assim como a literatura de cordel. E começaram a andar juntos aí, o cordel e a capoeira na minha vida, desde que eu publiquei meu primeiro folheto e comecei a frequentar, né, os ambientes de cordel no Rio de Janeiro e fora, em especial no Nordeste, nas minhas viagens. Belíssima explanação fez o acadêmico Lobisomem sobre sua carreira e até descoberta nova para quem não entende, como é o meu caso, a reflexão, o movimento e o treinamento espiritual, corporal, as atividades do cérebro, e tudo isso foram momentos de aprendizado para o próprio Gonçalo. O próprio Gonçalo convida, fica muito feliz com a sua participação e espera, sinceramente, que você venha aqui à sede qualquer dia que possa, para a gente conversar, porque a gente realmente tem a questão do relacionamento, que é muito importante da vida da gente, o relacionamento. Acadêmico Lobisomem, perspectiva para o futuro.
A perspectiva futura é que a gente possa, né, voltar a circular, voltar às nossas rotinas de encontros profissionais, familiares, com segurança na área da saúde, né, para que a gente possa extrapolar o universo virtual na que fomos impelidos a mergulhar, né, nesse momento aqui que a circulação, né, o encontro, as aglomerações são muito perigosas para a saúde e para a vida de cada um de nós. E, no mais, continuar a luta, né, a luta pela divulgação, pela dignidade da cultura popular, pela dignidade de cada artista popular, né, no seu reconhecimento, na sua vida pessoal, para que todo artista popular, como eu, como o senhor e muitos outros, seja na literatura de cordel, seja na capoeira, seja no samba, no jongo, né, possa viver com dignidade, né, possa ter cada vez mais possibilidades de transitar, né, por todas as áreas da mídia, da educação brasileira e etc. Então, os planos é continuar a nossa luta como viemos aí há muitos anos. O senhor, claro que muito mais do que eu, mas já temos também um pouco de sola de sapato gasta aí nessa caminhada. Então, seguimos levando o cordel, né, a diversos ambientes, em especial aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu moro e onde o meu trabalho acontece a maior parte do tempo. Então, a gente leva o cordel a alguns ambientes, né, e algumas pessoas que não têm tanto hábito da leitura, e a gente consegue através de diversas temáticas, né? Então, aqui o livro infantil Jorge, o Dragão e o Cavaleiro que Sabia Voar, né, inspirado na lenda de São Jorge e nas músicas de Jorge Ben. Então, a gente leva aí para os devotos do Santo Guerreiro, para os fãs de Jorge Ben e para as crianças também, essa história, né? Aqui o Mestre João Grande, para os eventos de capoeira, para os praticantes de capoeira. O Mestre João Grande é um doutor honoris causa, né, um baiano residente em Nova York, que recebeu nos Estados Unidos o título de doutor honoris causa. Que Madame Satã, né, é uma figura pernambucana de Glória do Goitá, mas ficou muito conhecido aqui nas histórias da Lapa, né, dos valentões, dos sambistas da Lapa, do presídio da Ilha Grande, através de seus embates com seus adversários. Aqui é a história de Tia Maria do Jongo. Então a gente leva aí para a comunidade da Serrinha, para a comunidade da Escola de Samba Império Serrano, através dessa baluarte da história dela, a história também da comunidade, a história do nascimento do Império Serrano, a história do bairro de Madureira, né? O Cacique Ando em Cordel, a história do bloco Cacique de Ramos. Então a gente traz aí para o ambiente dos blocos de carnaval, para aqui a região da Leopoldina, de Ramos, Bom Sucesso, Olaria, Penha, né, um pouco da história dos bairros também, né? O ABC da capoeira para criança, né, que auxilia também na alfabetização de crianças através de ensinamentos e tópicos da capoeira, né, todos rimados e metrificados. Então a gente entra aí, esses foram alguns exemplos, a gente entra aí em alguns ambientes que não tem muito hábito do cordel, né, como as escolas de samba, como as escolas de jongo, as escolas de capoeira, né, as creches, algumas escolas de alfabetização, e através dessa temática a gente consegue aqui no Rio de Janeiro, né, dar uma contribuição na popularização, no conhecimento da literatura de cordel aqui na cidade, no estado e na região sudeste em geral. Muito bem, Lobisomem, realmente é um trabalho explanativo, excelente. Muito obrigado e até a próxima.